E aí, pessoal da Federal de Santa Maria, tudo bem? Meu nome é Murilo. Primeiro, queria falar aí que é um prazer enorme estar conversando com vocês nesse super evento online aí que a Débora está organizando, tá? É uma honra participar, e poder dividir um pouco da minha história com vocês, tá? Vou começar me apresentando, então. Meu nome, como eu falei, é Murilo Gaspareto. Eu tenho 27 anos. Eu trabalho com design há mais ou menos 8 anos, tá? Mas a minha história ela não é tão linear assim. Eu comecei minha carreira profissional, na verdade, na engenharia civil, tá? Eu fui até o terceiro ano da faculdade de engenharia, uma faculdade aqui do ABC Paulista, chamado Instituto Mauá de Engenharia. Ahn, mas acontece que no terceiro ano eu percebi que as matérias estavam profissionais demais, estavam muito específicas e eu não achava aquilo legal pra mim, não achava aquilo legal pro meu futuro, não me via trabalhando com aquilo, tá? As minhas notas eram legais, eu gosto bastante, tenho afinidade com os números, com a matemática, com a física, né? No segundo ano eu cheguei a ser monitor de física, né? Então ajudava a preparar aulas, corrigia alguns trabalhos, tirava algumas dúvidas. Então, a questão de nota para mim, a questão de afinidade mesmo com as matérias, era tranquilo. O que pegou para mim foi ver aquele contexto profissional e também meu pai é engenheiro civil, né? E eu via aquela rotina do dia dele e não achava interessante para mim enquanto profissional, tá? E aí, eu tranquei a faculdade em abril do terceiro ano e comecei a procurar então outras coisas, fazendo alguns trabalhos, enfim, acionando todos os contatos que eu tinha para, enfim, conhecer um pouco da profissão deles, ver um pouco como era o trabalho nas empresas deles e tentando ali investigar o que eu poderia fazer. Nessa busca, eu acabei dentro de uma agência de publicidade, né? E aquilo foi muito legal para mim. Eu vi muitas coisas sendo aplicadas de forma profissional, né? Então, desde pequeno, eu sempre brinquei com Photoshop, sempre gostei de animar, fazer GIF e tudo, mas isso sempre ficou como hobby, algo que eu fazia na infância, né? E aí quando eu fui para aquela agência de publicidade, eu falei, caramba, as pessoas ganham a vida com isso, né? Isso é uma profissão de verdade. Eu nunca tinha visto aplicado, né? Talvez por ignorância, talvez também pela profissão não ser tão difundida, né? Um médico a gente sabe muito bem o que faz, né? Agora um designer a gente não tem tanta clareza assim quando a gente não está envolvido. Então foi aí que eu peguei gosto e falei, não, realmente vou estudar esse campo de conhecimento aí que eu tô vendo na prática e que me parece ser muito interessante, parece ter muito a ver com a minha personalidade, tá? Então, em 2014, eu entrei na faculdade de design digital, tá? Eu fiz uma faculdade aqui em São Paulo, é, e foi ali então que eu comecei a ter contato com essa parte de interfaces, além da agência, né? Na agência eu fazia alguns trabalhos gráficos, mas também fazia alguns trabalhos digitais, né? De sites e interfaces. Então minha carreira começa mais ou menos dali, né? De 2013. Então por isso que a gente está falando aí de uns 8 anos de atuação, tá? Eu hoje eu trabalho na Raia Drogasil, né? Não sei se todo mundo sabe, mas a droga Raia e a Drogazil elas se fundiram em algum momento ali no passado. Então, e viraram um grupo só, que inclusive abrange outras farmácias também. Eu trabalho com eles e trabalho mais especificamente na parte do programa de pontos, tá? Também não sei se todo mundo já teve contato, mas recentemente a gente lançou o programa de pontos, né, em parceria com uma empresa chamada Stix, né? E eu fui ali parte do time que, enfim, fez toda a criação, toda a concepção, o levantamento, enfim, viabilização e lançamento desse programa, né, e que a gente atua até hoje, tá? Falando sobre o profissional,
da área de interface, eu acho que a primeira coisa que as pessoas que trabalham nessa área têm que ter é muita curiosidade, tá? Muita curiosidade e muita vontade de aprender. A gente está sempre buscando novas informações, sempre indo atrás, porque, assim, apesar de ter muitos estudos consolidados, você nunca sabe como vai ser a reação no seu público, né? No seu contexto. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma Drogazil, a gente tem os dados lá que nosso aplicativo começa a fazer sentido para mulheres, assim, mais, né? Sempre falando da maioria. Para mulheres dos 25 aos 40 anos, tá? Será que a habilidade digital de uma mulher de 40 anos, por exemplo, está relacionada com a capacidade digital, uma maturidade digital, uma mulher uma menina, por exemplo, de 16, 15 anos, né? Não sei. É por isso que a gente precisa investigar, né? A gente tem sempre que estar curioso, a gente sempre precisa ir atrás. E quando eu falo de maturidade digital, né, o que é essa maturidade digital? É pegar uma interface, pegar um aplicativo, pegar um site e ter um repertório que mostra, que ajuda aquele usuário, aquela pessoa a navegar dentro daquilo, né? Então, por exemplo, no WhatsApp ou aplicativos de e-mail, a gente tem aquela interação onde você desliza, né, para os dois lados e você pode arquivar aquela mensagem, você pode excluir aquela mensagem só com aquele deslize, né, no item da conversa. Será que todo mundo descobre essa interação? Né? Será que todo mundo tem essa facilidade? Então a gente não basta só ver o que o mercado está fazendo. Né? Então, o WhatsApp faz isso, todo mundo sabe fazer. Será? Né? Será que o meu público, será que as pessoas com as quais eu trabalho, pelas quais eu projeto, têm esse discernimento? Então não basta só você ver as coisas, pesquisar os artigos e tal, ver o que está sendo feito de mais interessante e simplesmente replicar isso no seu trabalho. Né? Tem sempre essa investigação muito forte, né? que tem a ver com maturidade digital, tem a ver com contexto de uso. Né? Então, por exemplo, vamos pegar um caso do Waze. Né? Apesar de ele ter lá toda a indicação de que não é interessante, né, que não é seguro até usar o Waze enquanto dirige, com certeza as pessoas fazem isso. Né? Eles colocam aquilo como um meio de segurança, de informar, de alertar o motorista, mas com certeza ele faz isso. Então vamos pensar no contexto de uso de um Waze. Né? A pessoa está dirigindo, o foco dela tem que ser no trânsito, não no aplicativo. Então essa interface, ela tem que estar com as informações muito claras e as interações muito fáceis. Também por outro ponto, de que se você está dirigindo, no mínimo uma mão está no volante, né? E a outra no aplicativo. Então um aplicativo que é usado com uma mão deveria ser projetado do mesmo jeito que um aplicativo que pode ser usado com as duas mãos, né? Por exemplo, um WhatsApp, onde você talvez esteja num contexto de uso um pouco mais tranquilo, né? Você pode digitar aquilo com as duas mãos. Será que as mesmas decisões devem ser tomadas? Né? Então, curiosidade e aprendizado, ele é constante. Né? Também porque as coisas são descobertas todo momento. A gente está falando de um campo de conhecimento muito novo. Né? Os nossos livros, as nossas fontes de informação não datam de 1920, por exemplo. Em 1920 a internet nem existia, né, pessoal? Então, as informações, as descobertas são todas recentes. Então, a gente precisa ficar muito atento para o que vem sendo falado, né? E acho que mais um atributo que a gente pode falar é a empatia, né? É gostar de pessoas, porque é para elas que a gente projeta, é a vida delas que a gente está pensando na hora de tomar alguma decisão, é sempre a melhoria, é sempre enfim, é sempre pensando nessas pessoas e como elas podem ter uma relação melhor com a cidade, com as marcas, com a própria vida delas, né? A gente tem aí vários aplicativos de mudança de hábito, por exemplo, um case, né? Eu não gosto muito de falar inglês, mas um marco aí, um aplicativo bem interessante para ser estudado em relação à mudança de hábito é aquele Fabulous.
Se vocês não conhecem, deem uma olhada, porque é muito interessante. Pô, isso está relacionado com a própria vida da pessoa, né? Por exemplo, tomar mais água, se exercitar, parar de fumar, né? São decisões importantes. Então, gostar das pessoas, ter empatia e projetar para elas é essencial, tá? Falando de todo esse mercado digital, eu realmente vejo hoje uma grande efervescência do mercado, tá? O mercado está muito aquecido, tanto para o design de interfaces, quanto para o design de experiências digitais, design de serviços também, design de produtos digitais. Todos eles estão fazendo muito sentido hoje, né? Principalmente aí com a pandemia, tá? Claro que é um período muito triste, muito preocupante da nossa história, da história mundial como um todo. Claro que isso teve uma queda, né? Então, produtos digitais, não sei se aí no Sul tem uma empresa chamada Gympass, tá? Me desculpa a ignorância mesmo, mas o Gympass é basicamente um produto onde você procurava, um produto digital onde você procurava academias e escolas relacionadas à atividade física, né? Mas com a pandemia, o Gympass teve um corte violento, né, de financeiro mesmo, e acabou sendo refletido nos funcionários, né? Uber também teve um que foi bem prejudicado, né? Teve um reflexo nas ações deles bem forte, porque essas pessoas não saem de casa, por que elas vão pegar um carro, né? Por que elas vão se locomover? Claro que tem ali o Uber Eats, né, onde a comida vem até você, mas o produto principal deles é, de fato, a mobilidade ali, a mobilidade das pessoas, né? Então, teve um primeiro momento de queda ali, de preocupação, acho que não queda, mas preocupação do cenário digital, mas por outro lado, outras empresas tiveram grandes vantagens, né? E aí tive muita sorte de estar pertencendo ao pessoal da área farmacêutica, né? Porque é uma área que não para, né? Então, apesar de pandemia, apesar de lockdown, apesar de qualquer coisa, as pessoas precisam dos seus remédios, as pessoas precisam dos seus cuidados, né? Da sua higiene. Então, a nossa área digital, a área digital da Raia Drogasil como um todo, teve um boom, assim, teve uma explosão enorme. E com isso, precisamos de novos funcionários, né? E depois do primeiro momento de pandemia, também surgiu novos e-commerces, surgiu novas iniciativas digitais, e tudo isso precisa desses profissionais, tá? Então, eu vejo que tudo isso está muito aquecido e muito efervescente. Claro que tem seus prós e seus contras, como tudo na vida, tá? Falando um pouco de inovação, eu acredito que faz muito parte do design a trazer essas novas estratégias, tá? Essas novas interações, esses novos meios de se relacionar com o público, tá? E com os produtos digitais e com as interfaces, né? Então, por exemplo, um caso aí que também teve uma certa polêmica, teve seus prós e seus contras, mas que a Magazine Luiza fez muito legal, é que eles viram que a maior parte do público deles também era feminino, né? Também era do gênero feminino, e colocaram uma parte na interface ali para reportar abuso doméstico na pandemia, né? Porque se as pessoas estão mais em casa, aquele potencial agressor, né, com a qual a mulher vive, se torna ainda mais perigoso, porque ela não sai para trabalhar, ela não fica livre daquela pessoa, daquela ameaça, né? Ele não sai para trabalhar, eles estão sempre ali no mesmo ambiente. E não deixa de ser um caso de inovação, né? Então, assim, por que eu colocaria como um caso de inovação? Porque é uma empresa, né, como a Magazine Luiza, que é um varejo um enorme varejista do nosso país, que está preocupado ali com a venda dos produtos, na verdade foi um pouco além, entendeu o cenário, entendeu o contexto em que está inserido, entendeu o seu público e tentou ajudar o seu público colocando uma estratégia de interface, né? Algo ali um pouco escondido, algo ali um pouco camuflado, mas que se você está ali olhando o seu celular numa boa, dá para fazer aquela denúncia, né? Então, eu acho isso muito importante, tá? A gente está sempre atento, né? Sempre curioso, sempre perspicaz e astuto para conseguir trabalhar todos esses campos, tá? Falando de times, né? Eu já me considero uma pessoa bem interdisciplinar, principalmente como eu falei, que eu vim da engenharia, né?
Então, no trabalho do design não tem como não dialogar com outras áreas, tá? Principalmente porque recebe demandas e talvez não necessariamente demandas, mas a gente está inserido em um contexto, e principalmente um contexto de negócios, né? E também a gente passa aquilo para um desenvolvimento, né? A gente trabalha mais com protótipos e o desenvolvimento acaba ficando para outras áreas. Então o design, na minha percepção, tá? É o responsável por unir esses três campos, né? As necessidades ali das pessoas, né? E aí que eu vejo o design mais forte, mas ligar a viabilidade de negócios, então a empresa não pode falir, né? Por exemplo, ela tem que gerar um lucro, né? Ela tem que prosperar financeiramente, e tem que também ser viável tecnologicamente, né? Não adianta ser, nossa, super rentável, o projeto super se paga, os usuários querem muito, tipo, atinge super uma dor deles, mas a solução ser um teletransporte, né? Isso não tem como. Então, a gente sempre trabalha com esses três círculos aí, tá? O diagrama de Venn, basicamente, do design, tá? Que são as pessoas, né? As necessidades das pessoas, as necessidades do negócio, né? Grana mesmo, né? Falando bem popular assim, e a parte de tecnologia, né? Então é um trabalho super interdisciplinar e dependendo do contexto que você está inserido, existem um monte de outros fatores, né? Então se você for trabalhar, por exemplo, hoje está muito... E aí falando da área da saúde, que é a que eu estou mais inserido, falando de teleconsulta, por exemplo. Existe uma série de questões jurídicas, né? Existe até questões da própria medicina. Então, o que você pode colocar na interface que pode ajudar um médico? Né? Será que você precisa criar um laudo digital, mas você, enquanto designer, entende de laudo digital, de laudo ou de medicina no geral? Se entende, que bom, porque eu não entendo nada. Né? Então eu teria que ir um pouco mais a fundo na medicina, conversar com essas pessoas que são médicos, falar o que você precisa num laudo, como que seria um laudo ideal, como que a gente pode montar esse laudo ideal. Né? Então, além desses três círculos que eu comentei, tem muito a questão do próprio contexto que está inserido. Tá? Falando de valorização do profissional, hoje eu acredito que, como eu falei, a profissão está super aquecida, mas, como eu falei, tem prós e contras, né? Tem os dois lados aí da moeda. Às vezes as pessoas sabem que precisam, mas não sabem exatamente o que fazem, né? Então, é muito comum a gente ter que mostrar o nosso valor para a empresa, tá? Então, existem empresas também com diversos níveis de maturidade digital diferentes. Aquelas que sabem exatamente o que um designer faz e dá toda a autonomia, dá toda a força ali para realizar o nosso trabalho, tá? E tem empresas que sabem que precisam ou acham que precisam, né? Acham não, precisam, mas porque tá na moda, né? Então, tá super aquecido, eu acho que eu preciso de um cara desse também, mas não tem a mínima ideia do que aquele profissional vai fazer dentro da empresa dele, tá? Então, às vezes eu sinto um pouco isso, tá? Muito das minhas mudanças de empresa foi justamente procurando uma empresa com maturidade digital maior e que me valorizasse enquanto profissional, tá? Então eu deixo esse alerta para vocês, isso é muito importante para vocês estarem sempre de olho quanto a isso, tá? Nós somos profissionais de extrema importância, mas as empresas talvez ainda não entendam essa importância que a gente tem. Então talvez tenha um processo ali de mostrar o valor do design, tá? Eu gostaria de compartilhar essas informações com vocês, então espero que vocês tenham gostado e também fico totalmente disponível para outras dúvidas. Vocês podem me procurar no LinkedIn, por exemplo, ou me mandar um e-mail, mu.gaspareto@gmail.com, Gaspareto com 2 T's, e eu estarei 100% à disposição aí para trocar ideia, para contar um pouco mais do meu dia a dia, para falar um pouco mais dos meus projetos. Um projeto meu que vocês podem ver, como eu falei, é o programa de pontos da Drogazil e da Droga Raia. Não sei qual que está disponível aí no Rio Grande do Sul, qual que vocês têm mais fácil, mas vocês podem baixar aí para dar uma olhada, tá bem? É isso. Desejo muito sucesso na carreira de vocês e até mais.